O que influenciou a nascer a marca Arias? Meu nome é Kaique, vulgo Kai Break, e eu sou idealizador da marca. Então, galerinho, para a gente poder estar contando um pouco do que influenciou a nascer a marca Arias, a gente tem que voltar lá atrás, em 2018, quando o nome Arias não era de uma marca e era sim de uma crew. Uma crew de artistas, né, que tinham o intuito de estar disseminando a cultura aqui na cidade e região. Então o Arias Crew ele foi idealizado, né, por mim, pelo Imas e pelo Dudu. E aí então não existia a marca, né? Era o Arias Crew, era um coletivo de artistas. Só que eu tive algumas vivências em alguns eventos que eu ia de breaking, também da cultura hip hop no geral, que me chamava muita atenção, que era a estética, se preocupavam muito com o jeito de se vestir. Por exemplo, as crews de breaking dos eventos que eu ia, eles se preocupavam muito em estar vestido igual, com um estilo da hora, né? Com um canguru, uma camiseta, ou até uma jaqueta jeans ali, que muitas vezes ela era feita de forma bem artesanal, assim, né? Com tinta de tecido. Então isso daí ficava muito na minha mente, né? Isso me chamou muita atenção, porque como a gente mora no interior, a gente não tinha acesso a vários tipos de roupa, né? A gente viu umas roupas da hora, mas era só num clipe. Então quando a gente ia nos rolês mesmo de hip hop, a gente acabava tendo contato com esse jeito de se vestir que me chamava muita atenção. Quando eu tive o intuito de estar criando o Arias Crew, era justamente porque eu já tinha tido vivência de crew com BR Boys na época, quando eu era menor. Eu me juntei, né, com uma galera para ser uma crew que levasse o nome da nossa área adiante. Então quando a gente tinha essa crew, teve várias camisetas que estavam escrito Arias, só que não era ainda como uma marca, a gente não pensava em comercializar esses produtos, era algo mesmo pra gente estar vestindo. Só que teve um momento, o Arias Crew teve muitos simpatizantes, né, amigos próximos que gostavam muito da ideia do que a gente fazia, colavam nos nossos rolês, fortalecia. A gente conversava muito sobre, imagina a gente ter os nossos panos e tal, do Arias. E aí essa galera que era o simpatizante do Arias Crew, que não tinham idealizado junto, mas eles estavam sempre presentes, botaram essa ideia pra frente da gente estar criando umas camisetas do Arias. E na época a gente usou como estampa o próprio logo do Arias Crew, porque essas peças não foram pensadas em ser comercializadas, né? Era algo só para aquele coletivo e aquela galera que simpatizava com o que a gente estava criando naquele momento. Então o Luquinhas, que é um mano que teve várias vivências comigo já na cultura, ele era desse grupo BR Boys também, e ele tava tendo essas vivências com o Arias Crew, tava ali fortalecendo em várias cenas. Ele fez a frente pra gente poder estar fazendo essas peças, né? E aí ele conseguiu um fornecedor, e na época a gente teve problema com esse primeiro fornecedor que ele conseguiu. Era um fornecedor bem conhecido aqui na nossa região. A gente, né, cumpriu tudo que eles pediram, pagou a primeira demanda ali, tudo certinho na data que eles pediram. Só que quando a gente entrava em contato para saber mais das datas e tal, eles se sentiam um pouco incomodados. Até que chegou um momento que eles simplesmente mandaram um áudio pirado com a gente, tá ligado? Bem num tom assim hostil, digamos, e falando que não, então a gente não vai fazer para vocês, a gente vai devolver o dinheiro, não sei o que. Aí foi onde o Luquinhas foi atrás de outros fornecedores, que como ele fez a pesquisa no começo, ele já tinha alguma coisa em mente. Aí a gente achou um outro fornecedor que conseguimos, né, fazer essa primeira remessa do Arias, lembrando que não era como marca ainda. Então a gente fez essa primeira remessa, e eu me lembro que a estampa ela ficou muito ruim a qualidade, porque eu não entendi que tinha que vetorizar a imagem. A gente mandou simplesmente uma imagem ali para ele, e ele foi lá e fez, e acabou não ficando muito legal. Mas foi por culpa minha, porque eu não entendia muito do como que a gente fazia. Foi então que a gente fez uma outra remessa, aí eu entendi que eu tinha que vetorizar a imagem no Corel ou no Photoshop, mas eu usava o Corel, eu nem sabia que dava para fazer no Photoshop, nem usava o Photoshop, né, naquela época. Então eu fui lá e vetorizei essa imagem no Corel. E olha só que louco, né? Eu tinha feito um curso de Corel quando eu era adolescente, porque a minha mãe sempre me colocou nos cursos de informática, porque ela via que aquilo ali era algo que ia ser muito necessário no futuro para estar trampando. Só que quando eu fazia o curso de Corel, eu não tinha imaginado que, tipo assim, eu poderia usar para quando eu fosse criar minha marca e tal, porque eu fiz o curso ali bem intuitivo mesmo, mas eu não tinha um entendimento de como é que eu poderia usar no mercado de trabalho aquilo ali. A gente foi atrás de fazer essa segunda remessa, vetorizei a imagem no Corel. Era uma estampa que hoje eu olho, eu não gosto, tá ligado? Porque eu tinha criado meio de qualquer jeito, assim. Eu não sabia que eu tava criando meio de qualquer jeito, depois que eu tive mais experiência, assim, que eu fui entender que eu criei de qualquer jeito. Então quando saiu já nas camisetas, já saiu uma qualidade melhor. Aí saiu essa segunda remessa. Era algo tudo, assim, preço de custo, a gente não tá pensando em comercializar. Só que depois de tudo isso, eu percebi que eu tava junto com o Luquinhas quando ele fez toda a frente de tá correndo atrás para fazer essas primeiras peças. Já peguei um pouco do caminho e eu pensei assim, pô, e se eu criasse uma marca, né, do Arias? Eu já comecei a idealizar isso porque aquela galera ali tava mais, né, por aquele momento ali para fazer pelo coletivo. Então passou um tempo, aí eu pensei em fazer e criar umas peças
aí comercializar, né, com o nome de Arias. Eu não queria desvincular desse nome porque eu queria que essa marca tivesse uma essência, tá ligado? Só que eu vejo que meio que na época foi um erro assim. A gente fez uma outra conta que se chamava Arias Free, só que tinha uma outra conta que era do coletivo que se chamava Arias Crew. Então no começo causou muita confusão porque a galera não sabia se era uma marca, se era uma Crew, se a Crew tinha feito uma marca. Então eu demorei um tempo para conseguir definir isso com o público, saca, mano? Como eu queria trazer a essência do Arias Crew, então eu tinha que ter essa narrativa. Só que era algo que eu não entendia naquele momento, que no começo da marca eu errei muito. Eu não segui o jogo do mercado, saca? E eu nem entendia do jogo do mercado. Eu fazia algumas peças que a estampa não ficava muito comercial, trazia algumas cores, peças, unidades, tudo isso eu acabei errando no começo. O que influenciou a nascer a marca foi o Arias Crew, né, esse coletivo de artistas que a gente criou lá atrás. A cultura hip hop, a cultura de rua, no geral, influenciou para que a marca nascesse. Porque como eu tive muita vivência ali com a cultura hip hop, indo em batalhas de break, indo em show de rap, só que eu também tinha muito apreço pela cultura do skate, pela cultura do basquete de rua, que é algo que eu jogo, tá ligado? Então, pô, tu vai numa praça jogar um basquete de rua, tá rolando um som, que é o rap, é um som da cultura, e aí tudo isso daí que envolve a cultura de rua influenciou para que o Arias Free nascesse, né? O Arias Crew não existe mais. Hoje em dia a gente traz essa essência do Arias Crew com a marca Arias, porque, por exemplo, né, o Imas, que foi quem me ajudou a criar o Arias Crew, ele teve uma participação imensa na marca Arias. E o Dudu também, que ajudou no começo a criar o Arias Crew, também teve uma participação imensa. A gente quer fazer mais vídeos aqui, né, falando sobre esses bastidores aí também, né, de pessoas que foram importantes para que esse rolê do Arias como marca acontecesse. Então, galerinha, como vocês viram, esse é o segundo vídeo aqui do nosso canal, tá ligado? A gente soltou um que foi o bastidor do dia que a gente colou na DJ Jan lá no Armazém 62 na cidade de Butiá, e a gente já quis emendar e fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo que tem como proposta ser como se fosse uma conversa mesmo, né, para aproximar vocês que acompanham o Corre da Marca. A gente quer fazer mais vídeos nessa pegada aqui para estar apresentando para vocês mais informações sobre a marca. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, como é um canal novo, você deixar um comentário, se inscrever, vai ser muito importante para que esse vídeo chegue em mais pessoas, certo? Do Arias para as áreas, compre através do nosso site.